Então, eu quero cumprimentar todas vocês com a paz do Senhor, né? Shalom a todos vocês. E hoje eu quero dar continuidade ao nosso estudo sobre os tempos determinados de Deus, o ciclo das 7 festas do Senhor, ou também conhecido como as 3 santas convocações. E, olha só, eu falei isso no final da aula passada, e não foi nada programado, mas pareceu muito profético, né? Porque assim como havia um intervalo entre as primeiras festas e as últimas festas, nós também acabamos tendo um intervalo no nosso estudo, né? A gente estudou as primeiras festas, teve um intervalo devido à viagem para Israel, e agora a gente vai continuar falando do ciclo das últimas festas. Não foi programado, mas é muito semelhante ao ciclo das Escrituras, né? E hoje nós vamos falar então sobre Yom Teruah, né? Que é conhecida também como o toque de trombetas. Inclusive, eu trouxe aqui 2 trombetas que é para ilustrar para vocês depois como é que é o toque de trombetas. Enfim, gente, eu vou compartilhar o PDF aqui na aula, da aula de hoje. Lembrando que esse PDF, a cada aula eu estou acrescentando alguns slides, algumas coisas, e depois na última aula eu vou disponibilizar para vocês podem baixar e tá tudo tranquilo, tá bom? Primeira aula, eu falei sobre Páscoa e Asmos, que são 2 festas, 2 santas convocações, mas que elas andam inteiramente conectadas. Tanto que em um dia se matava o cordeiro, na virada da tarde se comia aquele cordeiro junto com os pães asmos. Então, Páscoa e pães asmos andam juntos. Depois, nós falamos também sobre a festa das primícias. E eu falei para vocês como, assim como a Páscoa e pães asmos estavam muito conectados com libertação, com a morte de Jesus, o Cordeiro Pascual, primícias estava conectado com a ressurreição de Jesus, os primeiros frutos sendo apresentados diante do Senhor. Na aula passada, a última aula que a gente teve, eu falei sobre o Pentecostes. Então, a gente falou ali sobre o Pentecostes que houve no Monte Sinai, 50 dias após o povo celebrar a Páscoa e a saída do Egito. E eu demonstrei como isso era uma tipologia, uma sombra, e como isso apontava para o Pentecostes do Monte Sião, da nova aliança que seria selada, não mais por Moisés, que era o servo, mas por Jesus, que era o Filho de Deus. Então, nós falamos sobre Pentecostes. E aqui nós temos basicamente um lembrete do que a gente estudou até agora. Eu vou demonstrar para vocês aqui algo que eu acho muito interessante. Se vocês prestarem atenção, a Páscoa ela era celebrada em que dia e que mês do ano, do calendário festivo judaico? Quem lembra? Páscoa, ela era celebrada no dia 14 do primeiro mês. Lembrem? Da mesma forma, pães asmos, eles eram celebrados na virada da tarde, ou seja, já contava como dia 15, e era comido durante 7 dias. Então, prestem atenção nesse detalhe. Páscoa e asmos, eles estavam no primeiro mês do ano, tá? E esta era chamada de a festa dos pães sem fermentos. E quando eles chegam na Terra Prometida, junto a essa primeira santa convocação, que vai ser chamada de Festa dos Pães Sem Fermentos, no dia imediato ao sábado, eles vão começar a comemorar a festa das primícias, dos primeiros frutos. E eles começavam a contar 7 semanas. Por isso que a próxima festa iria ser chamada também de a Festa das Semanas, porque começando do dia da primícia, eles contariam 7 semanas, que davam dias, mais um, e eles chegariam à segunda grande convocação,
a segunda santa convocação, que o povo deveria subir para o lugar que o Senhor escolheu, que era o Pentecostes. Por que era chamado de Penta? Porque se contava um ciclo de 7 semanas, e mais um dia, 50 dias. Por isso, Pentecostes, que era também chamada de a festa de Shavuot, onde se apresentava 2 pães de primícias diante dos pães ungidos. E esses 2 pães, eu falei na aula anterior. Tudo bom? Então, a festa de Pentecostes, ela está ligada com o Pentecostes, mas os 2 pães, eles estão muito ligados às 2 testemunhas, aos 2 ungidos, ou também a judeus e gentios, que esse é um assunto para outro dia a gente tratar também. Só que entre estas festas que estão na linha de cima e que estavam ligados ao início do ano, ao início do calendário festivo, que tinha as 2 primeiras santas convocações em que todo o povo, todo o homem, todo primogênito, ele subir até o local em que o Senhor escolheu para celebrar estas santas convocações. E isso estava ligado com o início das colheitas, além com as primeiras chuvas, com o início das colheitas, e a gente viu como isso também estava ligado com a primeira vinda de Cristo e o início da colheita de almas. Depois disto, haveria um intervalo de 120 dias até a festa da expiação, ou 4 meses. E isso tudo a gente vai tratar hoje, porque são números proféticos. Eu estou apresentando apenas um panorama geral para vocês. Então, depois de um intervalo de 4 meses, nós vamos chegar aqui nestas 3 festas. Tá? E estas 3 festas, elas seriam celebradas no 7º mês. E elas eram a última santa convocação. E profeticamente elas têm muitas revelações. Na aula de hoje, nós vamos começar a tratar desta festa, que é chamada de Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas. Tá? E eu vou dizer para vocês, tem muita revelação para nós tratarmos na aula de hoje, muitas coisas para serem tratadas, inclusive sobre arrebatamento, onde a gente vai tratar um pouco desse assunto, embora vocês já sabem que eu vou propor para vocês um estudo só sobre arrebatamento no futuro. Mas hoje a gente vai ter que entrar nesse assunto também para desmistificar muitas coisas que têm sido ensinadas sobre esse assunto. Certo? Então, tendo feito esse breve resumo, vamos começar nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre os tempos determinados de Deus revelado nas 7 festas, e essa é a nossa 4ª aula. Quem quiser ver todas as aulas, eu vou deixar no link aqui embaixo, na descrição aqui embaixo, depois as aulas que a gente já teve, tá bom? Hoje é a nossa 4ª aula, vamos falar sobre festa das trombetas. E para a gente entender melhor esse assunto, eu quero que vocês lembrem de alguns detalhes. Isso aqui é só um resumo do que eu já falei nas aulas passadas. Vocês lembram da primeira santa convocação, que era a Páscoa, e ela marcava uma coisa: ele era um memorial da saída do Egito, da libertação. Amém? Amém. Depois, nós temos a segunda santa convocação, que era Pentecostes, que é a entrega da lei, quando Deus levou o povo durante 50 dias até chegar no Monte Sinai, e lá Deus vai se manifestar para o povo, e Deus vai dar a entrega da lei no Monte Sinai. Então você tem o Pentecostes, certo? Só que depois disto, o povo vai vagar 40 anos no deserto. Mas Deus vai dar ali, através de Moisés, ordenanças para que quando eles entrassem na Terra Prometida, eles deveriam celebrar, além da Páscoa, além dos pães asmos, além do Pentecostes, eles deveriam celebrar também primícias, e eles deveriam celebrar trombetas, expiação e tabernáculo, quando eles entrassem na Terra Prometida. Gente, vocês percebem que
entre estas duas santas convocações e a última santa convocação, houve também um intervalo de 40 anos até que eles vão começar a celebrar as últimas convocações. E essas últimas convocações, elas estão ligadas a um memorial de que Deus habitou no meio do povo. Então, eles deveriam celebrar a festa das cabanas. E dentro dessa festa das cabanas vai ter 3 celebrações. Tudo isso que eu estou falando para vocês é para que vocês lembrem do que a gente já estudou, mas é também para recapitular e lançar as bases do que a gente vai começar a estudar na aula de hoje. Então, só para vocês entenderem, olha só, tudo isso, como eu disse, a gente já viu e eu estou só recapitulando. Se vocês prestarem atenção, dentro da festa dos pães asmos, que era no primeiro mês, nós temos 3 santas convocações. Páscoa, dia 14, asmos, dia 15, e primícias a partir do primeiro dia após o sábado. A segunda santa convocação, que era a festa das semanas ou das ceifas, porque também estava ligada à colheita, vai acontecer 50 dias depois da primícias, que está ligada ao momento em que o povo chegou no Monte Sinai, mas também está ligado na nova aliança com o derramar do Espírito Santo no Monte Sião. Olha só quantas coisas que estão sendo reveladas. Só que olha só que interessante. Agora a gente vai começar a falar sobre a festa das colheitas, das últimas colheitas, também chamada de festa das cabanas, porque depois que o povo terminava de fazer as suas colheitas, eles iam se reunir em cabanas durante 8 dias, eles iam celebrar uma festa de alegria depois que eles passassem da expiação. E isso seria feito no 7º mês. Olha que profético. As primeiras festas no primeiro mês e as últimas festas no 7º mês. Você percebe como Deus está sempre trabalhando com ciclos de 7? Ciclos de 7? Então, tudo isso que eu coloquei para vocês, lembra que são 3 santas convocações, 3 momentos do ano que o povo deveria subir para celebrar essas 7 festas que estavam revelando os tempos determinados de Deus, tempos proféticos. Se vocês tiverem isso em mente, vocês recapitularem isso e gravarem isso em mente, agora nós vamos começar a ler os textos do Velho Testamento que falam sobre a festa das trombetas, e depois eu vou começar a mostrar o apontamento profético para vocês também, tá bom? Então, vamos começar com a leitura do texto bíblico, e depois da leitura aí a gente passa então para a parte da revelação, para o que isso estava apontando profeticamente. Vamos começar lançando as bases então. O primeiro texto que eu quero ler, ele se encontra em Levíticos 23, um texto das festas, a lei de Deus, né? Onde está escrito o seguinte: e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, no 7º mês, ao primeiro do mês, tereis descanso memorial, com sonido de trombetas, que será uma santa convocação. E nenhuma obra servil fareis, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Gente, esse texto é muito revelador, porque o texto ele está mostrando para nós que haveria uma santa convocação que eles deveriam celebrar no 7º mês do ano, no dia do mês. 7º mês, primeiro dia do mês. Isso seria um memorial, onde haveria toque de trombetas. E isso era uma santa convocação. Lembrem que a palavra memorial é algo que vai trazer à nossa memória o que Deus estava querendo que a gente lembrasse perpetuamente, ou seja, sempre, como uma santa convocação. E isso ia acontecer no primeiro dia do 7º mês. Lembrando que hoje a gente sabe quando esse dia vai cair. Naquele período, eles ficavam, geralmente, eu vou trazer aqui uma curiosidade para vocês. Não existe nenhum texto bíblico dizendo que eles deveriam ficar olhando a lua nova, ou que 2 pessoas deveriam olhar a lua nova, como está aqui na imagem.
tá? Não existe texto bíblico. Mas já na tradição do segundo templo, quando eles voltam do cativeiro da Babilônia, eles vão introduzir isso como uma tradição, aonde eles ficavam olhando para a lua e quando dava o primeiro fiozinho ali da lua nova, então essas duas testemunhas, esses dois homens, eles olhavam e eles declaravam: olha, vai começar o 7º mês, calendário lunar, porque hoje é lua nova. Então, a partir dali, começava a festa das trombetas e também as últimas festas. 10 dias depois, expiação, e mais 5 dias depois, tabernáculos. Bom, por que eu estou mostrando essa imagem e por que eu fiz esse comentário? Porque não existe texto bíblico sobre isso, mas muitos teólogos, com base nessa tradição que já vem do segundo templo, eles vão se basear numa tradição, por falta de textos bíblicos, para dizer que assim é que será o arrebatamento secreto. Ninguém sabe o dia e a hora, mas por causa disso, eles ficavam ali, tocavam trombeta, e eles vão conectar esse evento com a última trombeta, e com isso eles vão criar uma base para um arrebatamento secreto no toque dessa trombeta, no primeiro dia do 7º mês. Bom, isso tem base bíblica? Não. Isso é muita especulação, muita teoria, e por falta de textos bíblicos, as pessoas acabam se baseando em tradições judaicas. Mas eu vou tratar sobre esse assunto do arrebatamento daqui para frente, depois que a gente passar pelos textos que dão base bíblica, tá? E só para deixar aqui o comentário para vocês, as pessoas vão dizer assim, ó: quem acredita em um arrebatamento secreto, que a igreja não passará pela grande tribulação e tudo mais, eles acreditam que por causa desta palavra aqui, ó, que no 7º mês, no primeiro dia, tereis descanso, um memorial com sonido de trombetas. Essa palavra descanso, então eles vão dizer, tá vendo? Aqui, esse descanso é uma tipologia de arrebatamento. E assim, ó, vou dizer para vocês, não há nada na Bíblia que fale isso, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque o verdadeiro descanso está tipificado no milênio, que é o 7º dia, tá? E não com esse início de toque de trombetas que eu vou estar explicando hoje. Lu, ergueu a mão, quer perguntar? Quer falar? Eu não entendi. 7º mês, no 7º mês do primeiro do mês. Quer dizer o quê? Um mês, por exemplo, se a gente fala o 7 do primeiro do mês, eu entenderia que é no mês de julho. É o 7 no primeiro do dia do mês. Ótimo, muito legal a tua colocação, Lu. Assim, ó, nós precisamos lembrar que em termos de calendário, o calendário festivo que Deus deu era um, tá? Eu vou até tirar a tela aqui por 1 minuto, depois eu volto. Quando a gente fala do calendário festivo, nós precisamos lembrar de alguns detalhes. Existem muitos calendários vigentes hoje, e isso confunde a questão das datas. Por exemplo, o calendário festivo bíblico é um que começava no primeiro mês, desde que eles saíram do Egito. Vocês vão lembrar que a gente leu textos onde Deus disse: esse mês vos será o primeiro mês do ano, né? Só que os próprios judeus, depois que eles voltam do cativeiro da Babilônia, e inclusive 200 anos depois de Cristo, quando eles vão reformular e recalcular o calendário, eles mudam o calendário, e o calendário judaico hoje, ele não é o calendário bíblico. O calendário judaico hoje, que esse ano de 2025, o calendário judaico vai ser agora o ano 5.786. O calendário deles hoje é um calendário que eles, calculando, chegaram a essa data desde Adão, mas não é o calendário bíblico. Vamos deixar claro isso, tá? Até porque, só a título de curiosidade, o Ano Novo Judaico hoje, ele começa agora em setembro para nós. Vai ser o Ano Novo do calendário judaico, porque eles começam o Ano Novo
na festa das trombetas, que é a aula de hoje. Quando for começar a festa das trombetas, que no nosso calendário esse ano de 2025 vai cair numa segunda-feira, a partir do pôr do sol do dia 22 de setembro desse ano, até a quarta-feira, que é a virada para o dia 24 de setembro desse ano, dia 23 é para eles agora o primeiro do ano, entenderam? Só que não foi isso que Deus disse na Bíblia. Nas Escrituras você vai ver que Deus deu como primeiro mês do ano o mês da Páscoa, quando eles saíram do Egito. E o mês da festa das trombetas seria o 7º mês. Mas os judeus, eles mudaram isso. O calendário judaico hoje, que é o vigente nacional deles, o 7º mês, que é o calendário festivo, para eles vai ser o primeiro mês do ano. Tá? Então, isso é uma alteração. E quando a gente vem para o nosso calendário, também há uma alteração. Por quê? Porque a nossa Páscoa cai entre março e abril, vai ser agora entre dia 18 a 20 desse mês, né? E enquanto a festa das trombetas, que seria o 7º mês bíblico, ele vai cair em setembro desse ano para nós, tá? Então vocês percebem que quando a gente para pensar no calendário, se a gente olhar para o nosso calendário, para o calendário judaico, tanto que vocês vão ver que existe o calendário caraíta, que é um calendário judaico, mas que eles preservam a linha bíblica, né? E não essa linha que o judaísmo adotou hoje. Vocês vão perceber que eles também contam o primeiro mês do ano como sendo o mês da saída do Egito, conforme Deus havia dado nas Escrituras, nos textos que a gente já estudou na aula passada. Então, só para você entender isso. Agora, por que eu friso tanto a ideia de primeiro mês do ano e o 7º mês do ano? Porque vocês perceberam que Deus trabalha com ciclos de 7 em todas as Escrituras? Eu vou mostrar isso para vocês. Eu preparei um PDF, um slide no decorrer dessa aula mais adiante para vocês. Como esse número 7 ele é importante? Porque ele fala da completude de Deus, quando nós estamos chegando na plenitude dos tempos, e no início, quando você coloca o primeiro dia do 7º mês, é como se Deus estivesse mostrando que nós estamos chegando no princípio, na virada para o 7º milênio, que é o reino milenar. Por isso que nós começamos as últimas festas. Elas estão apontando para a segunda vinda de Cristo. Tá? Por isso que é tão importante. Tá? Então, quando eu falo para vocês, gravem os números, é porque Deus fala muito através dos números. Primeiro mês, Páscoa, fala de libertação. 7º mês, está falando agora, já apontando para o 7º milênio, ou reino milenar. Quer dizer que não tem nada a ver com o nosso calendário. Calendário? Não. O nosso calendário... Pode esquecer, então, o nosso calendário... Na verdade, a gente pode se basear muitas vezes assim, parando para analisar, mas não tem a ver com o nosso calendário, tá? O calendário judaico vigente hoje é o calendário que nós usamos, gregoriano, também é outro, mas o calendário festivo bíblico é outro ainda, entenderam? Então, o que a gente está falando aqui nesse estudo é sobre o calendário bíblico, tá? Próximo texto que eu quero ler é Números 29, onde vai ter mais algumas informações. Aqui, tereis uma santa convocação no 7º mês. Olha como Deus vai dando datas, e isso é importante. 7º mês. No primeiro dia desse 7º, ele vai dizer assim, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas, um dia de tocar trombetas. Tá? Daqui para baixo eu não vou ler, porque eu quero ganhar tempo, porque daqui para baixo já vai estar ligado à festa da expiação que acontecia 10 dias depois. E isso a gente vai tratar na próxima aula, tá? Mas o que é interessante, que eu quero destacar aqui? Perceberam, de novo, 7º mês, primeiro dia do mês, nenhum trabalho e dia de toque de trombetas. Olha que interessante, gente. Eu vou aproveitar para fazer uma colocação aqui para vocês. Eu vou falar sobre isso um pouco hoje, um pouco na próxima aula, sobre grande tribulação. E vocês vão perceber que a grande tribulação,
ela está muito ligada com a perseguição do faraó, quando eles estão saindo do Egito em direção ao deserto. Isso foi uma grande tribulação. E vocês vão ver que quando o povo está saindo do Egito em direção ao deserto, eles não trabalham, eles estão levando pães que sustentaria durante 7 dias, mas o restante, Deus é que começa a dar provisão, água que sai da rocha, maná que cai do céu. Eles não trabalharam. Inclusive, durante os 40 anos no deserto, eles não trabalharam, né? Deus os sustentou. Por que isso é interessante? Porque quando a gente vai estudar o livro do Apocalipse, você vai perceber que lá a Bíblia vai mostrar que na grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio, vai surgir a marca da besta. E que quem quiser trabalhar vai ter que colocar a marca. Vocês perceberam que quando Deus diz assim, ó, que quando começar a tocar trombeta já não é mais tempo de trabalhar, Deus estava dando um apontamento profético para o período da grande tribulação também, que é um período onde as pessoas não vão trabalhar, elas vão ter que depender da provisão de Deus e viver pela fé. Até porque vocês vão perceber que existe uma conexão profética com o Apocalipse, mostrando que quem trabalhar vai ter que, para poder receber, para poder comprar, para poder vender, vai precisar de uma marca, né? Que a Bíblia vai falar sobre mão direita ou testa. Mas esse é um assunto para outro dia também. Só quis fazer essa conexão porque vocês vão ver que quando a gente fala de festa das trombetas ou a festa que acontecia 10 dias depois, era um período em que não se trabalhava. Durante 4 meses eles trabalharam, fizeram essas colheitas, mas agora chegou o momento em que eles não. E quando a gente for para a aula que vem, vai ser dito o seguinte, que quem trabalhasse naquele dia, festa da expiação, seria eliminado da terra. Você percebe que tem uma conexão com a marca da besta? Quem quiser trabalhar, quem quiser viver por aquilo, vai ter que colocar a marca, e a Bíblia diz assim que aquele que colocar a marca será eliminado. Tá? Então tem apontamentos proféticos, tem links de conexão em todos esses textos, em todas as palavras que Deus veio deixando. Porém, aqui é que eu quero fazer essa conexão que eu estava falando, que a Lu também perguntou. Por que é tão importante a gente olhar para os dias? Se a gente parar para analisar, vocês vão perceber o seguinte. Olha só que interessante. Quantos meses tem em um ano? 12. Quantos meses a gente tem no ano? 12, né? Esse é o período. No calendário judaico, no nosso calendário a gente tem o ano bissexto, onde em fevereiro tem 6 dias a mais. No calendário judaico, eles têm um mês a mais, eles têm 13 meses a mais para poder dar a diferença ali. Mas, num período normal, nós temos 12 meses em um ano. Mas perceberam que Deus ele vai se utilizar apenas dos primeiros 7 meses para fazer o ciclo das festas? Por quê? Porque Deus estava mais uma vez querendo mostrar e trazer à nossa mente o ciclo de 7. Por quê? Lembrem, em 7 dias Deus faz o mundo, 6 dias Deus cria, no 7º ele finaliza a sua obra, ele descansa, abençoa e santifica. E Pedro vai dizer para nós, profeticamente dizendo que para Deus, um dia é como 1000 anos. Ele estava mostrando que os 7 dias da criação apontariam para 7 milênios. E que assim como nos primeiros 6 dias Deus trabalhou, e o 7º era descanso, Deus estava mostrando que durante 6 milênios a humanidade estaria escrava do trabalho, e trabalho é um símbolo de pecado também, desde que Adão caiu, né? Fala de escravidão, fala da maldição da terra. Você vai ver que depois, no 7º, seria a libertação. Então você vê que Deus está sempre apontando para 7. Vocês já perceberam que não importa o calendário que você use, todos nós temos 7 dias na semana? Por que será? Até mesmo quem não é cristão, Deus deixou um memorial de 7 dias. Você trabalha 6, no 7º é descanso. Por quê? Até mesmo o ateu, até mesmo o incrédulo, ele está marcando um memorial que aponta para os 7 milênios da humanidade. Então você vê Deus trabalhando com 7 dias, Deus trabalhando com 7 meses. Olha aqui, eu coloquei aqui 7 meses. Por quê?
Deus pega não só os 7 dias da semana, mas os primeiros 7 meses do ano, e Deus dá um marco profético para nós, mostrando as primeiras festas e as últimas festas. Deus trabalha com 7 anos. Vocês vão ver que existe uma lei de Deus, né, que eles deveriam contar 7 dias, 7 vezes 7 mais 1, tinha o Pentecostes, só que Deus vai trabalhar com 7 anos, que era o ano Shemitah. 7 anos vezes 7 anos, tinha 49 mais 1, era o jubileu, 50 anos, mas você vê que Deus sempre está trabalhando com múltiplos de 7. Quando nós estudamos Daniel, que foi a nossa primeira aula, vocês lembram das 70 semanas de Daniel? Múltiplo de 7 de novo. Aí eu mostrei para vocês na aula de Daniel 9 que faltava uma semana. Uma semana são quantos dias? 7. De novo, a Bíblia mostrando que é um período de 7 anos no tempo do fim. 7 milênios. Se vocês forem para o Apocalipse, eu listei aqui só algumas coisas que me vieram à mente, de cabeça. Eu sei que tem muito mais. 7 igrejas. Olha só. Percebe? 7 igrejas, que são também 7 castiçais. Sobre as 7 igrejas tem as 7 chamas de fogo, 7 espíritos. Se vocês lembrarem do cordeiro, ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Se vocês olharem para a besta, tem 7 cabeças. Se vocês olharem, tem 7 anjos, tem 7 toques de trombeta, que a gente vai falar hoje. Tem 7 taças da ira, tem 7 bem-aventuranças e tem uma infinidade de 7 no livro do Apocalipse. Por que isso, gente? Porque Deus estava mostrando a completude de todas as coisas. Deus podia ter usado o ano inteiro para falar das primeiras e as últimas festas, mas quando Deus usa somente os primeiros 7 meses, Deus estava apontando para o restante das revelações do livro do Apocalipse e de toda a Bíblia, para a gente fazer as conexões. Então, olha que interessante, gravem os números, porque eles são links para você conectar e fazer a midrash, né, a conexão bíblica. Lembra do primeiro mês? O que a gente tinha? Páscoa, asmos e primícias. Falava da morte de Jesus, o Cordeiro Pascual. Asmos falava da tirada do pecado. E primícias fala da ressurreição, quando Jesus ressuscita. 50 dias depois, né, das primícias, por isso era chamado de festa das semanas, se contava 7 vezes 7 semanas, né? Mais um dia, 50 dias, tinha o Pentecostes. Eu mostrei para vocês isso no Egito e mostrei isso no Monte Sinai. Só que depois do Pentecostes, você percebe que tinha 4 meses até chegar na 7ª festa? Esse intervalo de 4 meses é muito profético. E essas últimas festas, a festa das trombetas, expiação, que fala da vinda de Cristo, a saída do sumo sacerdote de dentro do tabernáculo, e a festa de tabernáculos, que vai apontar para Deus tabernaculando no meio do povo. Isso aqui está ligado com as últimas festas, a segunda vinda de Cristo. Assim como tudo isso, no princípio, apontava para a primeira vinda de Cristo, isto daqui vai apontar para a segunda vinda de Cristo. E este período de 4 meses, ele é profético. Eu vou mostrar para vocês já já. Lu, pode falar. Então, festa das trombetas e expiação é no final do 6º milênio. Milênio. Que quer dizer, então, que no final do 6º milênio vai ter as trombetas e a expiação, que é a volta de Jesus, e o tabernáculo é um momento que nós entramos no milênio. Sim, Lu. Assim como esse período de 6 dias, eles apontam para os primeiros 6 milênios. Uhum. Você vai perceber que o 7º, ele está sempre apontando para a libertação. Então, aqui tem uma conexão muito profunda, porque quando acabou os primeiros 6 meses, no início, por isso você vê que já era no primeiro dia do 7º mês, no início você começava as últimas festas. E isso daqui marcava justamente o período que está apontando para o milênio. Quando a gente estiver nessa transição entre o final do 6º milênio,
a gente já está vivendo o sexto milênio, quando a gente estiver nesse final do sexto milênio para o sétimo, é que vai se dar essas festas para nos introduzir no sétimo milênio. Por isso, Deus usou também como figura o sétimo dia, dia de descanso, o sétimo mês, descanso, né? Deus dando várias indicações proféticas. O sétimo ano, que era o ano Shemitah, 50 anos, o ano 50, o ano de jubileu, ano de descanso, ano de libertação. Todos são apontamentos proféticos que estão apontando profeticamente a única direção, o sétimo milênio. E isso você vai ver que é nessa virada, está acabando o sexto para o sétimo, é que se dá essas festas. Tá. Eu queria te perguntar ainda, irmão Tiago, a festa da expiação, ela é de quanto em quanto tempo? Então, eu vou responder para você. A festa da expiação, ela acontece todos os anos, ou pelo menos ela acontecia todos os anos, tá? E sempre no mesmo dia, o sétimo dia, o 10º dia do sétimo mês, tá? Sempre nesse dia. Só que, a cada 50 anos, tinha uma festa da expiação no ano 49 que seria diferente. Por que diferente? Porque esse era o ano da libertação, onde se tocaria a última trombeta, que é a trombeta do jubileu, proclamando libertação sobre toda a terra. E essa última trombeta, ela era tocada em uma festa da expiação, que acontecia todo ano, mas era uma festa a cada 50 anos, no ano 49. Então, essa festa da expiação é importante, porque, lembrem, todo ano acontecia a festa da expiação. Todo ano. No dia 10 do mês 7. Mas, uma vez a cada 50 anos, você tinha uma festa da expiação que ela era importante, ela era um marco diferente, porque era libertação para toda a terra, tá? Todo ano se fazia expiação pelos pecados, mas uma vez a cada 50 anos, por isso é importante jubileu, você, além de ter a expiação, você tinha libertação dos escravos, a terra voltando para os seus donos, as dívidas sendo perdoadas. Que também acontecia no dia da expiação, que era anual. Lembrando que a festa da expiação, ela era celebrada no local que o Senhor escolheu, que era ou o tabernáculo de Moisés, enquanto eles peregrinavam pelo deserto, ou no templo de Salomão, quando o templo foi construído, ou no templo de Zorobabel, que depois foi edificado por Herodes nos dias de Jesus. Depois do ano 70, quando o templo foi destruído, cessou isso. Cessou, acabou. Não tem mais o templo. Não tem mais como. Hoje, o que os judeus fazem é, eles guardam este dia como um memorial, mas profeticamente, para quem guarda a lei, não tem como cumprir, porque não tem templo. Entendeu? Não tem. Né? Não tem mais como cumprir. Veja que Deus cessou ali as festas, porque Deus estava demonstrando que agora a gente está vivendo a realidade. Por isso que Paulo vai escrever dizendo, ninguém vos julgue por festas, por comidas, por bebidas ou por sabatons, por dias de sábado. Tá? Eu vou dizer para vocês, para mim as festas são muito importantes, mas hoje ninguém mais é obrigado a observar as festas como quesito de salvação ou para receber perdão de pecados, porque isso vem por meio de Jesus, tá? Eu, particularmente, acho muito importante quem quer observar as festas num sentido de memorial, tá? Mas não como se isso é que fosse trazer a expiação de pecados nos dias de hoje, tá? Tatiana More. Seja bem-vindo, Tati. Ai, gente, desculpa que eu entrei bastante atrasada, né? Não. Sem problema. Mas, irmão Sem Tiago, problema. então, só para me botar o pensamento em ordem, então, quer dizer que a próxima festa da expiação, que é especial, que tem perdão das dívidas, e etc., que você falou, que tem o tocar da trombeta, poderia ser a vinda de Jesus. Não é isso? Perdão
perdão dos pecados, das dívidas, de tudo que você falou antes, que eu já esqueci. Sim, tá, ótimo. Então, eu vou lançar aqui uma coisa que eu sei que, assim, ó, tem muita gente que é crítico nesse ponto, e geralmente pessoas que não compreenderam bem as escrituras ainda, tá? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora e que ninguém pode marcar a data para a vinda de Cristo, certo? Amém. Uhum. Eu também penso assim, tá? Por quê? Eu também. E por quê? Principalmente pelo fato de que a gente tem muitos calendários e todos eles estão desalinhados em relação à Bíblia, até mesmo o calendário judaico, tá? Que tem uma defasagem ali de cerca de 200 anos de Eros, aonde quem fez o calendário estava querendo tirar Cristo das profecias. Por não reconhecer o nosso Cristo, ele fez uma mudança ali de 200 anos para que as pessoas, para que os judeus não reconhecessem Cristo como o Messias na sua primeira vinda. Então, há muitos erros em vários calendários, por isso ninguém pode marcar o dia e a hora. Mas lembrem, Deus sempre trabalha com tempos determinados. Tanto que eu até coloquei essa frase aqui, ó. Deus sempre trabalha com tempos determinados. E existe um tempo determinado para a segunda vinda de Cristo. Assim como você podia contar o tempo da primeira vinda de Jesus, lembrem disso, eu falei para vocês lá em Daniel, quando a gente estudou Daniel, e Deus deu uma ordem, Deus disse, olha, contem 70 semanas, desde os decretos que vão ali para reconstruir a cidade e os muros. Houve 3 decretos, a gente não sabe ao certo em qual deles que se contava, mas se você pegasse qualquer um deles e começasse a contar, você podia não saber o dia e a hora da primeira vinda de Cristo, mas você saberia a geração, a proximidade da primeira vinda de Cristo. Tanto que naquele período, muitas pessoas saíram do templo por causa da corrupção, foram para o deserto, a gente tem aí escritos dos essênios que foram encontrados em Qumran, que demonstram que eles já estavam anunciando que o Messias viria nos seus dias. Eles reconheceram o tempo, né? Só que o povo como um todo não reconheceu o tempo da sua visitação. Da mesma forma, a segunda vinda de Cristo, você não pode marcar o dia e a hora, e aprove a Deus que fosse assim, tá? Porém, você vai reconhecer os tempos determinados. Por quê? É só você começar a contar o período de tempo, desde o princípio até os dias que nós estamos vivendo hoje, e vocês vão ver que nós estamos no limiar de começar o toque de trombetas, de vermos o dia da expiação, né? Por isso que eu digo que é muito possível que seja na nossa geração. E pasmem, gente, eu vou dizer para vocês, assim como a primeira vinda tinha um tempo determinado e ela aconteceu, e a Bíblia chama isso de a plenitude dos tempos, foi no tempo certo, você vai ver que a segunda vinda de Cristo também tem um tempo determinado para acontecer, e ela vai acontecer no tempo determinado. Não existe a ideia que muitas pessoas ensinam de que a gente pode apressar a vinda de Cristo ou retardar ela, tá? Isso é uma má tradução do que está escrito no Novo Testamento, né? Apressando a vinda do Senhor. Na verdade, o texto ele não estava dizendo apressando a vinda do Senhor, e sim apressando-se para a vinda do Senhor, dizendo que nós devemos se apressar em colocar a nossa vida em ordem para esperar o dia do Senhor, tá? Mas assim, ó, existem tempos determinados, e respondendo o que o Lu falou, sim, tudo aponta para a vinda de Cristo na festa da expiação. Assim como Jesus morreu no dia da Páscoa, não foi um dia antes, não foi um dia depois, foi no dia da Páscoa. Assim como ele ressuscitou na festa das primícias, exatamente no dia da festa das primícias. Assim como ele derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, não foi antes, não foi depois, foi exatamente no mesmo dia. Vocês vão perceber que até a destruição do templo, para quem lê o livro do Flávio Joséfo, você vai ver que a destruição do templo no ano 70, lá por Nabucodonosor, nos dias que Nabucodonosor destruiu, se você for para o ano 70, você vai ver que foi no mesmo dia da destruição do templo. Deus trabalha sempre com tempos determinados. E quando Deus fala da expiação, a expiação profeticamente é o dia em que o sacerdote, depois de fazer a expiação pelos pecados, ele saía do Santíssimo e descia. Saía para o Senhor. Quem assistiu o vídeo que eu postei agora essa semana lá no canal Graça e Conhecimento vai lembrar disso. No dia da expiação, quando o sacerdote saía, depois de terminar de fazer a expiação pelos pecados, está marcando a vinda de Cristo.
ele ascendeu ao céu, e quando ele terminar de fazer a expiação pelos nossos pecados, ele vai sair de lá. A saída do Santo dos Santos é Cristo voltando para a terra. Entenderam? E quando que isso se dava? No dia da expiação. Então, assim como Cristo cumpriu as festas exatamente no dia da Páscoa, no dia da primícia, no dia de Pentecostes, assim, ó, é muito provável que a vinda de Cristo vá se dar também no dia da expiação. Agora, de qual ano? Entenderam? É esse ano? Não. Tá? Isso eu posso dizer para vocês, não vai ser esse ano. Por quê? Porque a Bíblia mostra que antes do dia da expiação, antes da vinda de Cristo, existe um período de 7 anos e, principalmente, um período de 3 anos e meio que será chamado de expiação, antes que aconteça o dia da expiação. E, profeticamente, eu não reconheço isso como um momento que a gente esteja vivendo agora. Então, tem gente que ensina, dizendo assim, Jesus pode voltar a qualquer momento. Não é bíblico. Tá? Não é bíblico. Jesus pode voltar agora. Amanhã só se pode você ser que morre, né, hoje. Jesus volta para você. Né? Para você, exatamente. Mas num contexto profético e bíblico, se referindo às profecias da vinda de Cristo, Jesus não vai voltar hoje e não vai voltar esse ano, porque a gente ainda tem profecias que vão se cumprir antes do dia da expiação e da saída do santo do tabernáculo, tá? Que é o dia da vinda de Cristo. Tá? Mas dizer que Jesus não vai voltar hoje não é pretensão da minha parte, é apenas você estar pautado nas Escrituras. E, segundo lugar, o fato de dizer que Jesus não vai voltar esse ano não quer dizer que eu não creio que ele vai voltar na nossa geração. Pelo contrário, eu creio que os meus olhos verão a vinda de Cristo. Tá? Posso estar errado, pode ser que não seja eu, pode ser que seja a minha filha, não estou marcando dia e hora, mas sim, respondendo a pergunta da Lu, a vinda de Cristo está ligada ao dia da expiação, que é o que a gente ia falar na próxima aula, e vamos falar na próxima aula, tá? Mas irmão Tiago também, assim, eu sou muito assim, tenho Telaçonicenses 1:5, fala claramente que vocês não estão nas trevas para que esse dia como ladrão ele chega, né? Que quer dizer que se você estuda, se você lê a Bíblia, se você está atento, você vai reconhecendo os sinais, né? Não tem como não reconhecer. Exatamente, Lu. A Bíblia tem 5 passagens bíblicas, tem 5 textos que falam da vinda do Senhor como um ladrão. Tem 5 passagens bíblicas, inclusive 2 estão no livro do Apocalipse. E você vai ver que a vinda como um ladrão, ela ainda está sendo anunciada lá na próxima às últimas igrejas, e a vinda como um ladrão ainda está sendo anunciada lá entre a 6ª e a 7ª taça. Ele não veio como um ladrão. Você vê que todas as trombetas já estão tocando e a vinda como um ladrão não aconteceu. Por quê? Porque Deus estava demonstrando que a vinda como um ladrão é para quem está dormindo, né? Para quem está empenhado, para quem está longe, afastado dos caminhos do Senhor. Mas Paulo vai explicar para vocês que estão acordados, a vinda do Senhor não será como um ladrão, não vai pegar vocês desprevenidos, tá? Então, isso é muito bom, essa sua colocação. Eu vou dar um último destaque só para vocês prestarem atenção nisso. Eu quero que vocês foquem neste intervalo. Vocês perceberam que estas festas, elas eram memorial do que aconteceu lá no Egito. Amém? Né? Páscoa foi quando o povo matou um cordeiro, passou nos umbrais das portas da sua casa. Asmos foi a noite em que eles comeram o pão, o cordeiro, junto com pão sem fermento, e naquela noite eles saíram do Egito. 50 dias depois, eles vão chegar no Pentecostes, no Monte Sinai, e Deus vai descer com colunas de fogo sobre o Monte Sinai. Então você vai ver que nós temos Páscoa, Asmos e Pentecostes como um memorial da libertação do Egito. Só que vocês vão lembrar que houve 40 anos do povo vagando no deserto, até entrar na terra prometida, aonde eles iriam começar a celebrar as últimas festas, toque de trombetas, expiação e tabernáculos, porque Deus tabernaculou no meio do povo, como um memorial também. Havia um intervalo de 4 anos. Vocês vão perceber que esse mesmo 4 anos, nas festas, vocês vão encontrar um intervalo de 4 meses.
Será que é por um acaso que vocês vão ver esses links proféticos? Não, Deus está revelando coisas para nós. E é por isso que agora, umas coisas só para lembrar vocês, mas vai ser bem breve, porque tudo isso a gente já estudou nas aulas passadas, quando eu falei de tipologia bíblica, falei do último Êxodo, quando nós falamos de Daniel, quando nós falamos sobre Moisés, a gente já falou sobre tudo isso. Então, eu só vou relembrar vocês. Lembram de quando a gente falou do último Êxodo? O que eu mostrei para vocês? Que no dia que eles vão sair do Egito, na Páscoa, eles sacrificam um cordeiro, comem pães sem fermento, saem do Egito, e 50 dias depois eles chegam no Monte Sinai, aonde Deus vai dar a lei, e eles vão ter o primeiro Pentecostes, né? Perceberam que o mesmo aconteceu com Jesus? Jesus é morto como um cordeiro na Páscoa, para que o povo fosse liberto dos seus pecados. 50 dias depois, no Monte Sião, vai ser derramado o Espírito Santo sobre aqueles que estavam ali reunidos, e você tem o Pentecostes da nova aliança, onde a lei não vai parar em tábuas de pedra, mas no coração, na mente de coração. Tá? Então, nós temos aqui um memorial das primeiras festas. Tá? Eu já vou dar tempo aqui para Tati perguntar, tá? Só vou concluir essa ideia. Só que se vocês lembrarem do que a gente estudou, depois disso eu também falei para vocês que o povo vagou durante 40 anos no deserto até que eles entrassem na terra prometida, que era chamado de o descanso. O descanso aqui está apontando para o 7º milênio. Só que eu mostrei para vocês que 40 anos no deserto, se você multiplicar 40 jubileus, ou seja, 40 vezes 50, você tem que número? 2000. Percebeu que os 40 anos no deserto estavam profeticamente apontando para 2000 anos? Assim como depois que Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, eles vagaram 40 anos antes de entrar na terra prometida no descanso. Você vai ver que nós, depois de recebermos a lei por meio de Cristo na nossa mente e coração, nós temos um período de 2 anos onde estamos peregrinando neste mundo. Por isso Pedro vai dizer que somos peregrinos em terra estrangeira, né? Até chegar no milênio, que é o descanso, ou a terra prometida, aonde a Bíblia diz que nós herdaremos a terra. Entenderam? Então, olha como é profético. Só que esses 40 anos, profeticamente, eles estão ligados com aqueles 4 meses que você tinha entre o Pentecostes e as trombetas. Você tem a mesma conexão, tá? Aqui até coloquei um detalhe que eu já falei para vocês, né? Vocês perceberam que a vida de Moisés estava dividida em 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e depois que ele tira o povo do Egito, aqui assim, ele vai conduzir o povo até o Sinai e vai ter 40 anos peregrinando até entrarem na Terra Prometida. Percebeu que isso são ciclos de 2 milênios? Porque 40 jubileus é 2000 anos, né? 40 jubileus, 2000 anos. É como se nós estivéssemos vivendo esses últimos 2 milênios de tempo profético. Por isso que eu disse para vocês, a Bíblia ela diz que ninguém pode marcar o dia e a hora da vinda de Cristo, mas ela também mostra que quem conhece as Escrituras entenderia os tempos e as estações. É nesses últimos períodos, nesses últimos ciclos de 40 anos, que Moisés vai selar uma aliança e vão andar 40 anos no deserto. Moisés é uma figura de Cristo, selando uma nova aliança e andando, peregrinando por 2000 anos até introduzir o povo no milênio. É a mesma tipologia sendo revelada, gente. Por isso que fala que nós somos peregrinos na Terra. Exato, isso aí, Lu. Só que por que eu mostrei isso e eu fiz uma recapitulação bem breve disso? Porque a gente já estudou. Para quem entrar, é só entrar na playlist das nossas aulas até agora, que tem uma playlist onde a gente fala do último Êxodo. A gente falou sobre isso. Mas por que eu mostrei isso para vocês? Por causa disto, ó. Eu queria estar mostrando exatamente isto. Assim como as primeiras
4 festas, Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes, apontavam para a primeira vinda de Cristo, e elas estavam ligadas com um ciclo de 2 convocações que começavam com o marco do primeiro mês. Você vai ver que depois disso havia um intervalo de 4 meses. Não é por nada que Deus deixa o número 4. Estava apontando para os 40 anos que o povo andou no deserto. E o múltiplo de 4 vai apontar para 2 milênios, quando você pega 40 vezes 50, né, vezes jubileu, 2.000 anos. Entre as primeiras festas que apontam para a vinda de Cristo, a primeira vinda, e essas últimas 3 festas que começam no 7º mês, que estão apontando para a segunda vinda de Cristo. Entenderam? Então, olha, gente, como tudo isso é profético. E aqui vocês vão começar a entender, porque agora a gente já teve 1 hora de aula, agora eu vou começar a mostrar para vocês o real significado da festa das trombetas. Porque até agora eu gastei 1 aula para introduzir o assunto, para recordar vocês das últimas aulas, para lançar as bases, os fundamentos, mas agora eu vou começar a explicar para vocês qual é o real significado do toque de trombetas que acontecia no início do 7º mês. Tati, você tinha uma pergunta para fazer, ou ergueu a mão. Quer fazer algum acréscimo ou perguntar algo? Sim, eu quero perguntar algo. Ô, pastor, nós sabemos que Satanás é astuto, né? Que o anticristo vai chegar. Nós o reconhecemos, nós saberemos identificá-lo, ou ele vai se disfarçar entre várias pessoas. Nós tem assim algum indício real na Bíblia que diz que teremos assim, certeza de que é tal pessoa, por exemplo. Ou um sistema. Então, Tati, você perguntou sobre a questão de se a gente vai ver o anticristo, se a gente vai reconhecer ele, e eu vou abrir a minha Bíblia aqui para compartilhar um texto com vocês. Todo mundo está vendo a minha Bíblia? Sim, eu tô. Sim. Ótimo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 Tessalonicenses. Lembra que 1 Tessalonicenses é a passagem bíblica que está falando de arrebatamento. Então, Paulo já vinha falando para o povo sobre grande tribulação e sobre arrebatamento, né? Paulo já vinha na primeira carta. Só que na segunda carta, o povo teve dúvidas sobre esse tal de arrebatamento, sobre a tribulação. Até porque, qual que foi a maior dúvida do povo e por que Paulo veio escrever a segunda carta? Porque o povo ele estava recebendo profecias, dizendo que eles estavam passando por tribulação, e por causa disso, isso era um indício de que eles tinham sido deixados para trás. Entende? Isso lembra vocês de algum ensino que vocês ouvem hoje, as pessoas ensinando? Lembrem que os apóstolos, todo mundo ensinava que um dos sinais da vinda do Senhor era a grande tribulação. E os tessalonicenses estavam passando por tribulação. E aí surgiu pregadores dizendo, olha, vocês só estão passando pela grande tribulação porque vocês foram deixados. Jesus já veio e vocês ficaram para trás. Né? Então eles estavam recebendo cartas com pseudônimos, usando o nome dos apóstolos, estavam recebendo pregações, estavam recebendo profecias, dizendo que eles foram deixados para trás, que eles perderam a vinda de Cristo e por isso estavam passando pela grande tribulação. Gente, olha como isso soa com o ensino que a gente tem ouvido nas igrejas hoje. Só que olha o que Paulo vai escrever, e aí vocês vão ver o que Paulo vai estar dizendo, se a gente vai ou não ver o surgimento do anticristo. Por quê? Porque muita gente diz assim, não, a igreja não vai ver o anticristo porque ele vai, a igreja já vai ter sido levada para o céu, não vai ver marca da besta. Ou outros, para poder corrigir e tentar amenizar essa discrepância dos textos bíblicos, vão dizer, não, quando o anticristo for revelado, na mesma hora a igreja vai ser tirada, então ela vai ver, vai conhecer, mas não vai passar. Sabe, existem desculpas para todo tipo de explicação. Mas assim, ó, vamos para o que a Bíblia diz. Olha o que diz Tessalonicenses aqui, ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda que é parousia, é vinda visível, aquela que a Bíblia diz todo olho verá,
A vinda de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele. Sabe o que é essa palavra reunião? É o encontro, quando a gente vai se encontrar com Ele nos ares. Sabe o arrebatamento, a ressurreição dos mortos? É isso aqui, ó. Quanto à vinda visível de Cristo e o nosso reencontro, a nossa reunião com Ele nos ares, né? Com Ele, exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, por cartas, que pudessem proceder de nós, né? Supondo que o dia do Senhor já tenha chegado. Sabe por que Paulo diz isso? Porque muita gente estava enviando carta dizendo: Jesus voltou, o dia do Senhor aconteceu e vocês ficaram para trás. Tinha gente profetizando, tinha gente pregando isso. E os tessalonicenses estavam preocupados. Então ele diz assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia, tá? Aí tem gente que já está dizendo que apostasia é arrebatamento. Outro em ensino equivocado, errado. Antes que venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Gente, quem que é o homem da iniquidade ou filho da perdição? O anticristo. O anticristo. Ou seja, aquilo que a gente estudou lá em Daniel, como o chifre pequeno, né? Como o rei do norte, o homem vil, aquele que vai se levantar e tramar o mal contra o Senhor, aquele que vai falar blasfêmias contra Deus. Esse aqui é aquele que é chamado de o homem do pecado, tá? Aqui, ó, o homem do pecado, ou o homem da iniquidade, o filho da perdição. Só que vocês perceberam que está dizendo assim, ó, que isso não vai acontecer sem que primeiro ele venha. Vem o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, é objeto de culto, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, tá? Deixa eu só vir aqui para baixo, ó, porque ele recebe outro nome também. Aí vai dizer assim, ó, não vos recordeis que eu, ainda convosco, eu costumava dizer estas coisas, e agora sabeis o que o detém. Aqui existe talvez um dos maiores enganos, porque as pessoas dizem que o que detém a manifestação do anticristo hoje é a igreja estar na terra. Quando a igreja for tirada, o anticristo vai se manifestar. Mentira. Irmãos, a igreja estando na terra nunca foi impedimento para que Satanás agisse, tá? Pelo contrário, a Bíblia diz que Satanás atua até hoje. O espírito do anticristo, ele já atua no mundo, tá? Então, a igreja ser tirada para que o anticristo se manifeste, pô, isso não é bíblico, tá? Até porque esse texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que existe algo que detém, mas não diz que é a igreja. Outro ensino que eles dizem é que o Espírito Santo detém. Também o texto não está dizendo. É uma suposição. Ah, quem detém é o Espírito Santo, tá? Até porque o Espírito Santo sempre esteve na terra, sempre estará. Ele não vai deixar de estar aqui na grande tribulação. Você vê isso sobre as duas testemunhas, você vê o poder de Deus na grande tribulação, tá? Então ele diz assim, ó, agora sabeis o que o detém, para que ao seu tempo, né, para que ele seja revelado na ocasião própria. Aqui a ocasião própria é o kairós de Deus, ou seja, um tempo determinado, tá? O que está detendo o anticristo é o tempo determinado. Assim como tinha um tempo determinado para a primeira vinda de Cristo, assim como tem um tempo determinado para a segunda vinda de Cristo, também tem um tempo determinado para a manifestação do anticristo que se dará antes da vinda de Cristo, tá? Então ele vai dizer assim, ó, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Como eu digo, se você estudar o texto, você vai ver que o que detém é o tempo determinado. Então será de fato revelado o iníquo, que é o homem do pecado, filho da perdição, o qual o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, da sua parousia. Quando que o anticristo vai ser vencido, vai ser destruído? Na vinda de Cristo. Até lá, nem a nossa reunião com ele e nem a destruição do anticristo não vai acontecer. A igreja vai estar presente, a igreja vai ver a manifestação do anticristo. Quando que isso se dará? Ao meu ver,
a igreja vai reconhecer o anticristo com clareza na metade da última semana de Daniel, né? Na metade dos 7 anos e meio, quando faltar ali os 3 anos e meio finais. Ali é que a igreja vai ter a clareza, o nosso faraó que vai perseguir os santos no seu êxodo final, né? No êxodo. E nesse momento também serão aqueles 3 anos e meio que o Espírito Santo também não estará entre nós, né? O Espírito Em Tati, era sobre isso que eu estava falando. Não existe texto na Bíblia que diz que o Espírito Santo vai ser tirado ou que ele não vai estar atuando. Não existe isso, tá? O que existe é as pessoas pegando justamente esse texto que eu li para vocês, aqui, ó, que diz aqui, ó, nessa passagem, ó, e agora sabeis o que o detém, tá? Para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Aí vai dizer aqui embaixo, ó, com efeito de iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. As pessoas dizem, tá vendo? A igreja é o que está detendo a manifestação do anticristo. Aí outros vão dizer, não, a igreja é o Espírito Santo que está detendo a manifestação do anticristo. Se você lesse esse texto sem escutar ninguém pregando, você chegaria à conclusão de que esse texto está falando do Espírito Santo? Existe alguma palavra, algum indício que ali fale que é o Espírito Santo que detém a manifestação do anticristo? E que ele não vai estar na terra? Não, de fato não, mas a gente aprende tanto isso, né? Que a gente tem a impressão que ele não estará aqui, né? É o que pregam também, né? Exato. Então, assim, ó, pode falar, Lu. Irmão Tiago, na verdade, quando a Tatiana falou antes, né, que a gente vai reconhecer, porque tem um texto bíblico, eu não tenho aqui agora, mas que fala que o anticristo, como ele... eu acho que eu sei mais ou menos, que ele fala que é uma pessoa que vai trazer paz, eu acho que é Apocalipse 13, que ele fala que ele vai trazer a paz, fazer... né, tirar, como fala, resolver um pouco as guerras, fome, tudo isso. Então, vai ser uma pessoa boa, carismática, na Bíblia fala. Então, aí... Existem 2 textos. Existe um texto de Paulo onde ele diz assim, ó, quando estiverem dizendo paz e segurança, então virá uma repentina destruição. Com base nesse texto, e em outro texto, que é Apocalipse 6, que você vê o primeiro cavalo vindo, um cavaleiro vestido de branco montado sobre ele, as pessoas vão dizer, tá vendo? Ali é o anticristo vindo de branco, falando de uma falsa paz, e com base nisso as pessoas dizem que ele vai trazer paz. Bom, a verdade é que a gente já está vendo esse lema de paz e segurança desde que se formou a ONU, as Nações Unidas. Lembra? Está lá, paz e segurança. A gente já está vivendo esse período profético, onde de um lado eles estão apresentando uma falsa paz, só que do outro lado são eles mesmos que estão arquitetando as guerras por trás de todo o cenário que a gente está vivendo. Entendeu? Então, assim, ó, isso é o que o anticristo vai fazer. Tá? Ele vai... apresentar alguma solução, mas ele mesmo é quem está montando o cenário para os próximos cavalos que estão ali mostrando guerra, fome e morte, tá? Mas assim, ó, o que eu quero mostrar para vocês existe muita coisa sendo ensinada por muitos pregadores bons, muitos pregadores muito conhecidos, de renome, mas que não é bíblico, tá? São pessoas que se apegaram a uma doutrina, que muitas vezes não querem abandonar o que a sua igreja ensina, tá? Eu sempre digo, eu sou de uma igreja pré-tribulacionista, tá? Só que assim, ó, isso não me impede de congregar com eles, mas também não posso omitir e dizer assim, ó, eu vou negociar aquilo que eu vejo nas escrituras por causa de cargo ministerial, ou porque, eu tenho ministério, ou porque eu vou deixar de ser pastor se eu não seguir a cartilha. Não. Para mim, eu vou seguir sempre o que a Bíblia diz. E a Bíblia em nenhum momento vai falar sobre arrebatamento secreto. A Bíblia não vai falar da vinda dividida em 2 fases. A Bíblia não vai falar da igreja passando 7 anos em bodas lá no céu, enquanto o resto está sendo perseguido aqui. A Bíblia não fala de Jesus descendo antes do dia da expiação. É como se ele saísse do tabernáculo antes de acabar a expiação. Tá? Isso na verdade, assim, ó,
são muitas heresias que são pregadas muitas vezes por pessoas sinceras. São pessoas sinceras, mas que foram ensinadas erradas e continuam replicando isso. Tá? Mas assim, ó, eu vou voltar para o assunto e a gente pode um dia até fazer um estudo, tipo 4 aulas só sobre grande tribulação ou só sobre anticristo. Tem muita coisa para ser tratada aqui que é importante também, tá? Olha só que interessante. Eu tinha mais um slide, então só para deixar aqui a demonstração para vocês. Vocês perceberam que assim como na vida de Moisés você tinha 40 anos no deserto, no Egito, 40 anos no deserto de Midian, e depois 40 anos depois que ele liberta o povo do Egito, 40 anos até eles entrarem na Terra Prometida, percebeu que a vida de Moisés ela é como se fosse uma figura apontando para os 6 dias da criação, os 6 milênios da humanidade, e você tem Cristo aqui, né, na virada do 4º dia. E ele é o Cordeiro Pascual, assim como o Cordeiro era separado por 4 dias, e na virada do 4º para o 5º dia ele era sacrificado, Cristo foi separado por 4 milênios, na virada do 4º para o 5º ele vai ser sacrificado, ele vai trazer libertação para nós que éramos escravos, não do Egito, mas do mundo, e agora nós temos os 40 anos de peregrinação pelo deserto que o povo andou, ou os 4 meses que tinha entre as primeiras festas até as últimas festas, que profeticamente estão apontando para 2 milênios, tá? 40 jubileus, até o início das últimas festas. Porém, como eu disse, agora a gente começa as últimas festas, e por isso as últimas festas vão começar com o marco do toque de trombetas. E toque de trombetas, para quem não sabe, era chamado também de o toque do juízo. Por que ele era chamado de o toque do juízo? Porque ele era uma forma de anunciar, era como se fosse um despertador para que as pessoas despertassem com o sonido, o som de trombetas, lembrando que daqui a 10 dias haveria o juízo de Deus. Perdão para uns, juízo para outros. Então era para que o povo se preparasse para o dia da expiação que viria, e não para que o povo fosse tirado, fosse livre, ou não passasse pelo dia da expiação, como muitas pessoas ensinam através do arrebatamento secreto, tá? Então, vamos lá. Eu quero falar para vocês de alguns textos, só para vocês entenderem, tá? Números 10 vai dizer para nós o seguinte: Números 10 é uma passagem muito conhecida onde Deus manda fazer 2 trombetas de prata e que deveriam ser tocadas diante do povo. Então era dito assim, ó, faze 2 trombetas de prata. Perceberam como essas 2 trombetas de prata, elas lembram de 2 testemunhas que vão estar tocando trombetas no livro do Apocalipse? Né? Então olha só, faz 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas servirão para convocação da congregação, para chamar a congregação, e para a partida dos arraiais, para fazer que o povo parta, né? Quando tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti a porta da tenda da congregação, mas quando tocar uma vez, quando tocar uma trombeta, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças de milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão dos arraiais, e então o acampamento do lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocar, então partirão dos arraiais, então que estão nos acampamentos do lado sul, retinindo as tocando para a sua partida. Porém, ajuntando a congregação as tocareis, mas sem retinir. E aos filhos de Arão, sacerdote, tocarão as trombetas. E vos será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na nossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos oprime, também tocareis as trombetas, retinindo. E perante o vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Também os seus dias festivais, das festas fixas, no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas, as trombetas, por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão. E elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Bom,
Gente, o que eu quero falar para vocês? Resumindo aqui. Deus havia dado uma ordem de fazerem 2 trombetas, que serviriam, dependendo do toque de trombetas, existia 4 tipos de toques diferentes, serviriam para diferentes ocasiões, para fazer com que o povo levantasse, para fazer o povo marchar, para chamar os príncipes do povo para uma reunião, para anunciar quando uma guerra estava para acontecer, quando o inimigo estava vindo, tá? Ou até mesmo elas deveriam ser tocadas no primeiro dia do mês ou nas festas solenes, nessas 7 festas que nós estamos estudando. Sempre haveria toque de trombeta, inclusive não apenas na festa das trombetas, mas no dia da expiação, na festa de tabernáculos. Então lembrem, isso não é a última trombeta, como muitas pessoas vão usar esse texto para ensinar, tá? Mas apenas está mostrando para nós que havia toques de trombetas. Para mim, aqui há uma grande conexão com as 2 testemunhas e o que vai acontecer no livro do Apocalipse. Se der tempo, eu falo hoje, mas como a gente já está com o tempo estourado, eu quero ler mais alguns textos com vocês, tá? Mas eu quis ler porque é muito importante a gente gravar esses textos para depois poder meditar melhor neles. Olha só outros textos para vocês começarem agora a formular uma ideia do que significa tocar trombetas, tá? E depois que a gente lê todos esses textos, eu vou explicar para vocês o que significa tocar trombetas, tá? Vamos lá. Ezequiel 33 é um texto que vai falar do atalaia, né? E olha o que é dito aqui, ó. Filho do homem, fale com os filhos do seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir como atalaia, e se, ao ver o inimigo se aproximar, esse atalaia tocar a sua trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som de trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som de trombeta, não se deu por avisado, será responsável pela sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria sua vida. Mas se o atalaia vir que vem o inimigo e o atalaia não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier abater um deles, ele foi abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia, tá? Então, gente, eu vou explicar isso para vocês de uma forma simples. O que está sendo dito ali? Quando você ia numa cidade murada, assim como Jerusalém, a gente foi visitar a parte velha, ela tem toda uma muralha ao redor de Jerusalém. A cada ponto da muralha havia uma torre, e na torre ficava um atalaia. O que era um atalaia? Era um vigia, e ele ficava sempre com uma trombeta. Se ele visse de cima da muralha que os inimigos estavam vindo para invadir a terra, o que ele deveria fazer? Ele deveria tocar essa trombeta, né? Ele deveria fazer um toque de trombeta avisando o povo. Se ele avisasse o povo, mas o povo que está ali dentro das muralhas não se preparasse, e o povo morresse, ou alguém morresse na sua iniquidade, o atalaia avisou, ele fez a sua obra, mas aquele que morreu, morreu nos seus pecados, né? Morreu por não ter dado ouvido ao toque de trombetas, e ele era culpado. Agora, se o atalaia vendo ele não tocasse trombeta, não avisasse o povo, quem que seria o culpado? Deus está dizendo, o atalaia, a pessoa vai morrer na sua iniquidade, mas o atalaia é culpado porque não tocou trombetas, tá? Agora, eu pergunto para vocês, se você parasse a leitura do texto ali, o que você vai perceber? Que ele está falando de um homem que deveria estar tocando trombeta. Mas isso é uma tipologia, uma sombra, é uma figura, porque o próprio Deus vai dar a revelação do que significa tocar trombetas agora mais abaixo nesse texto. Prestem atenção na continuidade da leitura e vocês vão começar a entender o que significa tocar trombetas na Bíblia. Quando você, filho do homem, né, que era Ezequiel,
Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel, como um vigia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca, o que eu disser, e dará aviso da minha parte. Perceberam que aqui em cima o atalaia deveria tocar trombetas. Simplesmente ele deveria pegar a trombeta e tocar trombeta. Aqui embaixo, Ezequiel, que vai ser o atalaia constituído por Deus, ele deve dar aviso e falar a palavra de Deus. Perceberam que tocar trombetas é falar a palavra? Então, olha só que interessante. Ele vai dizer assim, ó, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas, se você falar ao ímpio para avisar do seu mau caminho, para que ele se converta e ele não converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Gente, você percebeu que tocar trombetas nas Escrituras, e lembra que Ezequiel é um livro conectado ao Apocalipse, tocar trombetas nas Escrituras está ligado a anunciar a palavra de Deus, a falar a palavra de Deus. Por isso que quando havia o toque de trombetas no primeiro dia do 7º mês, era um aviso para que o povo, ouvindo o toque de trombetas, eles se preparassem para o dia da expiação. Gente, não estava falando de arrebatamento secreto. O toque de trombetas, ela era chamada de toque de juízo, porque era para anunciar que o juízo de Deus estava para acontecer daqui a 10 dias. Então, o povo deveria se preparar para o dia do juízo. O toque de trombetas era anunciar, era a pessoa como um atalaia de Deus, anunciando que estava chegando o dia do juízo. Isso era toque de trombetas. Não está falando de povo ser arrebatado, como muitas pessoas estão ensinando por ali. Pode falar, Lu. Então, a gente fez a reunião de mulher faz, não foi essa, foi a outra. Aí eu escrevi uma oração. Olha só, eu só vou ler um pedacinho, só porque é muito um pouquinho longa. E eu escrevi assim, só vou ler um pedaço. Ó. Que nós não sejamos como as virgens que estão dormindo, mas sejamos as duas testemunhas que gritam, o noivo está chegando, que sejamos boca de trombeta. Lu, muito bom isso, tá? Olha só que interessante, para quem for ler a passagem das 10 virgens, lá vai dizer assim, ó, ouviu-se um grito à meia-noite, dizendo para as noivas, o noivo se aproxima. Se você clicar ali na palavra, ouviu-se um grito, a palavra grito lá é teruá, é chifre de carneiro. Perceberam que está dizendo assim, ó, ouviu-se o toque de uma trombeta? O que despertou as virgens foi o toque de trombeta. O que vai despertar o povo para o dia da expiação, o que vai despertar as virgens que estão dormindo, é um toque de trombeta. É uma pregação que vai partir das testemunhas do Senhor naquele período da última semana. Entendeu? Todos esses estão conectados, inclusive isso que a Lu falou agora. Então, eu fiz essa oração para Deus, para todos nós, né, para os cristãos. E eu falei essa oração lá. E a semana passada eu estava assim um pouquinho, sabe, precisando do amor de Deus, senti tudo. E aí eu procurei na palavra no dia antes, aí eu acordei de manhã. Eu não estou falando, eu não sei porque eu não posso falar isso, mas aí eu abri a Bíblia em Jeremias 1, na hora que Deus fala assim, ó, peraí, só rapidinho, porque eu sei que vai pegando tempo. No capítulo 1, no 4, aí estava escrito assim, a palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação, antes mesmo de te formar no ventre materno, escolhi, antes
antes que viesse o mundo, e eu te separei e designei para uma missão de profeta para as nações. Então, essa palavra, assim, tem mais ainda, né? E eu não sei, mas toda vez que eu abro a Bíblia, eu vejo todo mundo falando muito do Evangelho, muito da Bíblia, mas eu sempre caio como que fala? Nos profetas, no Apocalipse. E a minha oração era mesmo essa, assim, de coração que eu fiz, e que falava exatamente isso, de tocar trombeta, né? Que nós sejamos bocas de trombeta. Eu não sei ainda, Olha eu não só, sei qual o propósito, mas eu sinto que Deus está me botando sempre nessa direção, assim, entendeu? vocês vão ver que tocar trombetas está ligado a anunciar a palavra. Esse é o primeiro aspecto, não é o único, tá? Vou deixar claro, não é o único. Se der tempo agora, a gente está quase acabando a aula aqui, o tempo de aula, tá? Eu vou fazer o seguinte, se der eu falo ainda nessa aula, mas senão a gente vai recapitular na aula que vem uma porção importante sobre trombetas, sobre a última trombeta. Só que é o seguinte, que eu quero mostrar para vocês, que um dos aspectos das trombetas é justamente este, é pregar a palavra, é anunciar, é despertar as pessoas para mostrar que está próximo o dia do juízo, o dia da expiação. E a gente vê isso muito claramente aqui em Ezequiel. Existem outros textos. Olha só que interessante, eu vou trazer algumas citações dos profetas, mas eu não vou parar muito aqui só para não tomar mais tempo. Mas olha o que é dito aqui, ó. Vai ser dito assim, ó. Sofonias. Ó, o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, um dia de tribulação, um dia de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Você percebe que o dia da vinda do Senhor, ou o dia do Senhor, está ligado com o dia de trombetas? Gente, tem toques de trombetas acontecendo nas profecias, só que você precisa entender o que significa tocar trombetas, os diferentes aspectos, tá? Então ele vai dizer assim, ó, e angustiarei os homens, que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue será derramado como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo e pelo zelo toda esta terra será consumida, porque certamente será de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada, tá? O que eu quis destacar aqui em Sofonias é, quando a Bíblia vai falar da vinda do Senhor, ela está falando que é um dia de densas trevas, de tribulação, de angústia, mas ela também vai falar que é um dia de trombetas, de alaridos, de toques de trombetas, tá? Eu vou ler outros profetas para você ver como constantemente Deus estava anunciando isso, tá? E aí depois eu vou explicar para vocês o que significa tocar trombetas e os diferentes aspectos. Olha o que está sendo dito aqui em Joel. Tocai trombetas em Sião e clamai em alta voz. Percebeu que tocar trombetas é o mesmo que abrir a sua boca para clamar em alta voz, falar? Né? Olha como o próprio texto está se explicando de qual é o verdadeiro significado do toque de trombetas. Não a sombra, que era quando você pegava um chifre de carneiro para tocar, mas a realidade nos dias de hoje. Tocar trombeta significa anunciar a palavra, abrir a boca. Né? Então ele diz, tocai trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto, dia de trevas e dia de escuridão, dia de densas nuvens, densas trevas. Como a alva espalhada sobre os montes, povo grande, poderoso, qual nunca houve desde os tempos antigos,
nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Toquem trombeta em Sião, proclamem um santo jejum. Gente, tocar trombetas estava ligado com o toque de trombetas, o dia do toque de trombetas. Proclamar um santo jejum estava ligado ao dia da expiação, que a gente vai ver na aula que vem, onde eles tinham que jejuar. Era o único dia do ano que eles eram obrigados a jejuar, eles tinham que jejuar. Quem não jejuasse, quem não afligisse a sua alma, seria eliminado do meio do povo, tá? Então, olha que interessante, a Bíblia está falando sobre toque de trombetas antes do dia da expiação, de novo, nos profetas, ligando isso ao dia do Senhor. Eu estou passando rápido nesses textos, porque eu queria chegar aqui no livro do Apocalipse para explicar alguns detalhes para vocês. Gente, vocês me dão mais uns 10 minutinhos ainda? Eu dou. Pode ser? Olha, ó, Eu juntando também. os 10 da Lu, os 10 da Lá e os 10 da Mila, já temos meia hora. Ah, não. Não, é brincadeira, gente. Vamos lá. Ó. Se tivesse 10 da Tati, a gente já tinha 40 minutos. Não, é brincadeira. Não, Vamos lá. senão Eu hoje quero eu não mostrar para vocês. consigo. Não, é brincadeira mesmo. Eu não vou tomar o tempo. Olha só que interessante. Apocalipse é um livro que ele é muito profético. Ele é uma revelação tremenda. Só que ele tem tantas camadas de revelação que às vezes as pessoas perdem essas revelações. E olha só o que está sendo dito em Apocalipse. Vocês lembram da visão onde aparece o Filho do Homem entre 7 castiçais? Lembram dessa visão, né? Olha o que está sendo dito ali, ó. Eu, João, e também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Aonde que João estava? Patmos. Na ilha de Patmos, ou Na seja, ele ilha estava de nessa Patmos. terra, neste mundo, né? Olha o que é dito aqui, ó. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aí ele diz no verso 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, tá? E ouvi por detrás de mim uma grande voz com som de trombeta. Gente, João ouve uma voz de quê? Como Com trombeta. som de trombeta. Som de trombeta. Percebeu que o livro do Apocalipse ele está dando um apontamento profético, mostrando que a partir do livro do Apocalipse ele está anunciando as últimas 3 festas? Assim como nos evangelhos você vê o cumprimento das primeiras festas, no Velho Testamento você vê a sombra, nos evangelhos você vê a realidade das primeiras festas, no Apocalipse você está vendo sendo anunciadas as últimas 3 festas. Apocalipse 1 já começa com uma voz como de trombeta, Deus estava começando a mostrar. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Vou mostrar algumas revelações e a gente adianta essa aula. Olha que interessante, isso é o que estava acontecendo no livro do Apocalipse. João estava aqui embaixo, na ilha de Patmos, que é representada pelo primeiro céu. Só que ele é arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ele está nessa região. E ele olha, é como se ele estivesse olhando para cá, e ele ouve por detrás dele um som como de trombeta, e ele se vira e ele vê o quê? Um como filho do homem entre 7 castiçais. É como se João, no capítulo 1, ele tivesse sido arrebatado da ilha de Patmos, que fala desse firmamento, desta terra onde a gente vive, ele tivesse sido arrebatado até o 2º céu, essa região, e ele tivesse visto aqui Jesus, né, com som de trombetas aqui entre os 7 castiçais, falando da igreja que estava sendo acesa de novo pro tempo do fim, tá? Só que, vocês lembram que o tabernáculo era dividido em 3 partes? Olha como essa revelação ela é muito tremenda. É maravilhosa. Se você ler, continuar lendo o livro do Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, está falando das 7 igrejas. No capítulo 4, está falando do quê? João de novo vai ser arrebatado. E olha o que é dito aqui, ó. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Aonde que João estava antes, vocês lembram? Ali vendo a menorá, né? Ele estava ali no 2º céu, vendo a menorá. Só que é dito assim, ó, que depois que ele viu a menorá, a revelação das 7 igrejas, que está no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3,
ele diz, depois que eu tive a revelação disto, e foi me dito para escrever uma carta para cada uma dessas 7 igrejas, ele diz, depois disso, olha o que é dito aqui, ó. Depois disto, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, ou seja, ele olhou para cima e tinha mais lugar para subir. Uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como uma trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Perceberam que ele ouviu o som de trombeta no segundo céu, e essa mesma voz agora já estava em outro lugar e vai dizer, sobe aqui. Né? E aí ele diz, eu fui arrebatado em espírito. Gente, vocês acreditam que muitos pré-tribulacionistas vão usar esse texto de Apocalipse 4 para dizer que a igreja vai ser arrebatada até o capítulo 4 e por isso ela não estará mais aqui até o Apocalipse 19? Ela não estará na grande tribulação? A Bíblia não está falando disso, ela está dizendo que João foi arrebatado, e não que isso era uma tipologia dizendo que a igreja seria arrebatada. Tá? Até porque João, eu estou mostrando essa revelação para vocês entenderem qual é a verdadeira revelação, e não o que muitas pessoas têm ensinado por ali. Olha o que é dito aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, era isso que estava acontecendo. Assim como o tabernáculo era dividido em ato exterior, santo e santíssimo, a Bíblia vai mostrar que existe o primeiro, o segundo e o terceiro céu. João estava na ilha de Patmos, no capítulo 1. No capítulo 1, ele é arrebatado no dia do Senhor, e ele olha e ele ouve um som como de trombeta, que está ligado aqui ao altar de ouro. No próximo slide eu explico isso para vocês. Só que ele está virado para cá, ele ouve o som como de trombeta, e ele se vira, ele vê um entre 7 castiçais. Só que no capítulo 4, João ainda está aqui, e no capítulo 4 ele ouve a mesma voz como de trombeta que havia falado com ele, e ele vê uma porta aberta. E é dito assim, ó, para João, sai e sobe, né, até aqui, e João é arrebatado, e o que ele vai ver no capítulo 4 e no capítulo 5? Ele vai estar vendo o trono de Deus. O que era o trono de Deus que ele estava vendo? A Arca da Aliança. Perceberam a revelação? Gente, para mim, eu me preocupo muito quando eu vejo as pessoas pegando o capítulo 1 ou o capítulo 4 de Apocalipse e dizendo que ali é o arrebatamento da igreja, porque eles estão amputando, eles estão dilacerando as escrituras. Não é isso que a Bíblia diz. Tá? Então eu quis mostrar isso para vocês, porque, primeiro, para trazer a revelação correta, para vocês entenderem o que está acontecendo no capítulo 1 e no capítulo 4, para mostrar que João está tendo revelações ligadas àquilo que era, aquilo que é, que está acontecendo no dia do Senhor, e o que vai acontecer, o que há de vir, né? Que no lugar santíssimo ele era quadrado, né? Quadrado, e ele está apontando para Nova Jerusalém e para o reino milenar também, tá? Mas o destaque que eu queria dar aqui é que quando João ele é arrebatado tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, ele está ouvindo um som como de trombetas. É como se Jesus estivesse mostrando que a revelação do Apocalipse ela está apontando para as últimas festas e para o toque de trombetas que vai começar a partir do dia do Senhor, o que está sendo revelado em torno da preparação do dia do Senhor. Tá? E o toque de trombetas vai estar ligado muito com esse altar de ouro, que está ligado tanto com o segundo céu como o terceiro céu. Isso eu explico em outro momento para vocês. Mas olha só que interessante. Olha por que o toque de trombetas está ligado ao altar de ouro. E aqui eu vou começar a mostrar um segundo aspecto. Lembra do primeiro aspecto do que significa tocar trombetas? Tocar trombetas, em primeiro lugar, significa anunciar a palavra, pregar, anunciar o pecado, anunciar o juízo, anunciar o dia do Senhor, anunciar a vinda. Isso é tocar trombetas, tá? E falar de uma forma que as pessoas compreendam. Por isso que Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios 13, ele vai dizer assim, ó, se uma trombeta der som incerto, as pessoas entenderão, toque de trombeta, se prepararão para a guerra? Não. Né? Ele estava falando sobre falar em línguas lá, né? Mas ele está dizendo que a gente deve tocar trombetas de uma forma que as pessoas entendam o que está sendo pregado, porque tocar trombetas, o primeiro aspecto é anunciar a palavra.
Porém, não é o único. E aqui eu quero trazer o segundo aspecto do que significa tocar trombetas. Olha o que é dito aqui, ó, em Apocalipse, e como está ligado ao altar de incenso o toque de trombetas, tá? Então, vi os 7 anjos que se acharam em pé diante de Deus. Essa expressão diante de Deus, mesmo que estar diante da arca, tá? Diante do trono. E lhes foram dadas 7 trombetas, e veio outro anjo que fica em pé junto ao altar. Gente, perceberam que aqui nós temos a arca, que é o trono de Deus, mas aqui nós temos um altar, e olha aqui, ó, veio um anjo que estava junto ao altar com um incensário de ouro, tá? E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Gente, qual era o altar que estava lá no tabernáculo, que era de ouro, que tinha 4 pontas e que se queimava incenso e que ficava diante da Arca da Aliança? O altar de incenso, o altar de ouro. Perceberam que para você entender o Apocalipse, você tem que entender o ministério do tabernáculo de Moisés? Postei um vídeo essa semana lá no canal, lá no tabernáculo, que a gente esteve em Timna Park, em Israel, uma réplica do tabernáculo. Eu postei explicando o livro do Apocalipse no tabernáculo de Moisés. Olha que interessante aqui, ó. É dito assim, ó. E da mão do anjo subiu da presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. E o anjo tocou o incensário, tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Percebeu que existe uma conexão entre os anjos que vão tocar a trombeta e o altar de ouro, tá? Isso é um mistério para a gente estudar, quem sabe, numa aula futura. Mas olha só que interessante, é dito aqui, ó, e tocou o 6º anjo a sua trombeta. Houve vozes que vinham das 4 pontas do altar de ouro, que está diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Percebeu de novo? Toque de trombetas e conectado com as 4 pontas do altar de ouro, né? Olha só que interessante. Já vou trazer um panorama geral de tudo isso para vocês, tá? Eu só estou lendo alguns textos para dar base bíblica para vocês terem o que estudar. Olha que interessante, gente. Quem já estudou sobre o tabernáculo, se vocês não estudaram, vai lá no meu canal, tem um vídeo fixado no primeiro vídeo, tá? Onde eu explico sobre isso. Quem já estudou o tabernáculo vai ver que o tabernáculo ele tinha vários utensílios e a tenda do encontro, a tenda do tabernáculo, né? Se vocês se conectarem, vocês perceberam como existe uma semelhança conectada com as 7 festas? Aqui no altar de bronze, no átrio exterior, era onde se fazia sacrifício do cordeiro. Percebeu que ele representa a Páscoa, quando Cristo vai ser sacrificado? Aqui nós tínhamos a bacia de bronze no átrio exterior, onde falava de purificação, se lavar, se purificar. Lembra dos pães asmos, a festa dos pães asmos, que fala de tirar o fermento do pecado, fala de purificação? Você vai ver que cada utensílio está conectado com uma festa. Aqui nós temos a mesa dos pães da presença, que já está no lugar santo, né? Que fala das primícias. Aqui eram pães de primícias. E você vai ver que Cristo, quando ressuscita, já não tem mais um corpo terreno, tem um corpo glorificado, por isso a mesa está aqui dentro. E fala de Cristo sendo a primícia daqueles que ainda vão ressuscitar. Fala de 12 tribos, de 12 apóstolos, que está apontando para nós, 144 mil também nessa mesa. Depois tinha o Pentecostes, né? Você vê que no Pentecostes o Espírito Santo é derramado como línguas de fogo? Percebeu que aqui sobre a menorá você tem línguas de fogo também sendo derramadas? Pentecostes. Só que quando chega aqui no altar de ouro, o altar de incenso, qual que era a próxima festa que vinha depois de Pentecostes, né? Trombeta? Percebeu que no Apocalipse, sempre que vai falar das trombetas, também está falando das 4 pontas do altar de ouro, do incenso? É como se Deus estivesse deixando um cronograma, uma linha de tempo, mostrando o ciclo das festas e mostrando cada um desses utensílios.
Por isso que na próxima aula você vai ver que vai ter expiação. Aonde que era feita expiação? Na tampa do propiciatório que estava sobre a arca. E por fim vai ter tabernáculos, que era a própria tenda, o tabernáculo de Deus entre os homens. Por que eu quis fazer essa conexão? Só para, a título de curiosidade, trazer mais uma informação para vocês. Mas vocês vão ver que, assim como essas festas já se cumpriram na primeira vinda de Cristo, o que a gente vai ver agora no Apocalipse é as últimas festas. E você vai ver que o que vai desbloquear o toque das trombetas de Deus do céu, lembra, as pessoas vão estar tocando, as testemunhas de Deus vão estar tocando trombetas aqui na terra, a igreja vai estar desperta já, porque vocês precisam lembrar do que acontecia no ministério do tabernáculo. Primeiro, o sacerdote acendia a menorá, depois ele vinha queimar incenso. Percebeu que em Apocalipse 1, 2 e 3, Jesus está como um sacerdote limpando e acendendo a menorá, para depois começar a queimar incenso e aí começar o toque de trombetas? É isso que está acontecendo no Apocalipse. E aí vocês vão ver, quando começar a tocar trombetas, quando começar a queimar incenso, vai começar as trombetas de Deus a serem tocadas sobre esta terra. E aí você tem conexões. Eu não sei se vocês vão acompanhar tudo que eu estou falando, mas vai ficar gravado, vocês podem ouvir depois de novo. Gente, é isso que vai estar acontecendo no livro do Apocalipse. Lembra que lá no Êxodo, Deus vai se lembrar do povo quando o povo começa a ser oprimido e começa a clamar, e as suas orações começam a chegar diante de Deus. Então Deus vai se lembrar do povo e Deus vai libertar o povo. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Quando as orações começarem a subir diante de Deus como incenso numa maior, Deus vai fazer com que haja as trombetas comecem a ser tocadas e vocês vão ver os juízos de Deus sendo derramados sobre a terra. Existe uma conexão com o toque de trombetas aqui e o altar de incenso no livro do Apocalipse. Só que esse mistério é tão profundo que eu não tenho como abordar nessa aula, mas ainda assim, como a gente está falando do toque de trombetas, eu quis trazer esse link para você conectar quando a gente for estudar mais a fundo sobre isso também. Então, olha só, vamos somando tudo que eu estou falando e daqui a pouco eu vou fazer esse resumo. Olha outra conexão que é para desbloquear o livro do Apocalipse que muitas pessoas às vezes não entendem, tá? Quem já leu no livro do Apocalipse sendo falado ali sobre 10 dias de tribulação? Eu já li. Já leu? Tá. Então eu vou explicar para vocês. Da onde que Deus está dizendo que haveria 10 dias de tribulação? Lá na carta escrita à igreja de Esmirna, em Apocalipse 2, é dito assim, ó: não temas as coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Gente, eu vou perguntar para vocês, para quem conhece o livro do Apocalipse, a tribulação vai durar quanto tempo? 3 anos e meio. A grande. Exatamente, 3 anos e meio. Mas quando Deus ele muda, em vez de falar de 3 anos e meio, de 1260 dias, de tempos e metade de um tempo, de 42 meses, e é isso que Deus está usando no Apocalipse para falar do tempo real da grande tribulação, que é 3 anos e meio, quando Deus muda e Deus usa outra expressão, ele usa 10 dias de tribulação, será que Deus estava lançando algo para confundir a nossa mente? Ou será que ele estava deixando um link para a gente conectar com as festas? Aonde que você vê esses 10 dias? Aqui nas festas. Lembra que é dito lá em Levíticos que no primeiro dia do 7º mês haveria toque de trombetas, anunciando para que o povo se preparasse, porque no dia 10 haveria o dia da expiação, dia de juízo para uns, dia de perdão para outros. E esses 10 dias era dia de afligir a alma, de se preparar para o dia da expiação. Gente, é como se Deus estivesse mostrando para nós que a grande tribulação, ele não está dizendo que é 10 dias, não confunda. Deus estava deixando um link para que nós associássemos com
o toque de trombetas. Assim, quando começava o toque de trombetas, havia 10 dias até a expiação para o povo se preparar, Deus está demonstrando que vai começar uma tribulação e que o povo tem um período para se preparar, porque daqui a pouco vem a expiação e a vinda de Cristo vai acontecer. Entenderam? E olha que interessante, isso é tão profundo que você vai ver outras conexões. Quando Deus deixa 10 dias no toque de trombetas, está conectando com a tribulação. Também está conectando com os 10 chifres. Lembra? 10 dias de toque de trombeta ali, nas 10 dias de intervalo entre trombetas e expiação, 10 dias de tribulação, 10 chifres que vão estar sobre a cabeça da besta, porque são eles que vão dar o seu poder à besta e que vão perseguir os santos, que vão fazer com que essa grande tribulação aconteça, né? Deus está deixando esse número 10 para que a gente pudesse fazer todos esses links de conexão com o tempo do fim. Perceberam quanta coisa profunda que está acontecendo? Esse intervalo entre o início do toque de trombetas e o dia da expiação, que vai apontar para a vinda de Cristo, esse intervalo é o período da grande tribulação. Tá? E quando Deus deixa 10 dias, não é porque vai haver só 10 dias de tribulação, mas é porque era um link profético para nós entendermos que esse é o período de tocar trombetas para preparar o povo para a vinda de Cristo que vai acontecer aqui. Ainda assim, Apocalipse vai dizer que muitas pessoas não vão dar ouvidos, não vão se arrepender, mas o nosso papel como atalaia, como testemunhas de Deus, é tocar trombeta, é anunciar que a vinda de Cristo está próxima, é despertar as virgens que estão dormindo, tá? Então, tocar trombetas tem 2 aspectos. O primeiro deles é pregar a palavra, anunciar a palavra. O segundo dele, que vai estar acontecendo paralelamente a esse período, são as 7 trombetas que vão estar sendo tocadas no livro do Apocalipse, que também estão ligadas à festa do toque de trombetas e a esses 10 dias até o dia da expiação. Tá bom? Então, Mas, irmão Tiago, tem gente que pensa que o toque da trombeta são literal, que não é, né? Tá. É espiritual. Então, aqui nós temos primeiro, toque de trombetas é como eu te disse, depende do aspecto pelo qual você olha. Os 2 vão acontecer no tempo do fim. O primeiro, pregação da palavra. Pregar é tocar trombeta. Lembra quando a Bíblia diz assim, até tem um hino do Fernandinho também, né? Que os sacerdotes chorem, toquem suas trombetas, né? O que é tocar trombeta? É anunciar ao povo seus pecados, é chamar o povo ao arrependimento, é fazer com que o povo se arrependa e se volte ao Senhor. Toque de trombetas, pregação da palavra. Segundo aspecto, são as 7 trombetas que vão estar sendo tocadas no livro do Apocalipse. Elas vão ser literais de a gente ouvir um toque de trombetas? Ah, irmãos, eu não sei. As primeiras 6 eu acho que não. Eu acho... Pode ser que eu esteja errado, e aqui é achismo, né? É aquilo que eu acho, não estou dizendo que é Bíblia. Eu sempre gosto de fazer essa distinção entre o que eu acho e o que a Bíblia diz. E assim, nós vamos ouvir o toque da última trombeta. Esse eu acho que vai ser audível, sabe? Vai ser literalmente audível. Agora, se todas as 7 vão ser audíveis, eu não tenho uma base bíblica para dizer que vão ou não. Mas que vai ter o aspecto espiritual acontecendo, com certeza vai. Tá? O aspecto espiritual e o aspecto literal, porque vai estar danificando o mar, as árvores, os rios, muita coisa acontecendo no toque das trombetas, tá? E uma última coisa, só para esclarecer. E as 7 trombetas vão ser tocadas de tempos em tempos, ou elas vão ser seguidas umas a outras? O livro do Apocalipse, ele está dividido em ciclos, tá? Ele está dividido. O capítulo 1, ele vai falar só sobre as 7 igrejas. O capítulo 4 e 5, você vai ver do 1 ao 3 as igrejas, do 4 ao 5 falando do trono de Deus, do 6 ao 7 apontando para a abertura dos selos, do 8 até o 11 sobre o toque de trombetas, e assim por diante.
Por várias vezes, vocês vão ver a vinda de Cristo acontecendo. Você vê anunciada na 7ª igreja, você vê sendo anunciada aqui nos 144.000, na multidão de branco. Você vê sendo anunciada na abertura do 6º selo, a vinda de Cristo, né? Escondei-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Você vê no toque da 7ª trombeta, você vê o Filho do Homem, o reino do mundo passando a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e eles vendo a arca no céu. Você vê no capítulo 14, Jesus vindo sobre as nuvens com uma foice na mão. Você vê no capítulo 19. Por quê? Porque, se vocês lembrarem do livro de Daniel, o livro do Apocalipse, ele não é uma linha reta, tá? Lembra do livro de Daniel, como eu mostrei para vocês, que era um capítulo embaixo do outro, e você tinha várias visões, mas todas elas falando da mesma coisa, acontecendo ao mesmo tempo? Para quem estudou o livro de Daniel junto comigo vai lembrar. O livro do Apocalipse é a mesma coisa, ele está falando de camadas de revelação. Então, basicamente, quando você vai estudar o livro do Apocalipse, você tem aqui, ó, camadas, onde você vai ter do capítulo 1 ao 3 falando das igrejas, do capítulo 4 e 5 falando da visão do trono, 6 e 7 falando da abertura dos selos, o capítulo 8 ao 11 falando do toque de trombetas, depois você vai ter do 15 ao 16 as taças. Para responder o que a Mila perguntou, eu entendo que existe uma mensagem dos últimos 7 anos sendo apresentada no livro do Apocalipse, aonde você vai ver que nas 7 igrejas, olha que interessante, quando você olha para a igreja do meio, que é Tiatira, aqui no meio é onde pela primeira vez aparece a palavra, farei cair em grande tribulação. É como se Deus estivesse mostrando que cada igreja representa um ano, mas quando chega no meio é que começa a grande tribulação. Da mesma forma, você vai ter muitas revelações sendo mostradas no livro do Apocalipse. Um dia a gente pode estudar sobre isso. Você vai ver que você tem 4 selos, você tem os outros 3, e você vê a vinda de Cristo entre o 6º e o 7º selo. Você vê a vinda de Cristo acontecendo no toque da 7ª trombeta. Você vê a vinda de Cristo acontecendo aqui na 7ª taça. Você tem muitas revelações aqui. Ao meu ver, existem 2 interpretações que elas são cabíveis aqui. A primeira delas é que é como se cada trombeta elas estivessem tocando dentro dos 7 anos. Não quer dizer que seja especificamente certinho, bem no meio do ano, né? Pelo contrário, ao meu ver, a 5ª trombeta ela está bem aqui no meio, a 5ª trombeta. Ela está bem no meio. É como se 4 selos, 4 igrejas, 4 anjos estivessem nos primeiros 3 anos e meio, e nos últimos 3 anos e meio você tivesse 3 igrejas, 3 selos e 3 anjos, tá? 3 trombetas. Isso um dia eu posso explicar melhor para vocês. Mas é como se a 5ª trombeta ela fosse tocar bem no meio aqui, ó, no meio. Por quê? Você vai ver que na 5ª trombeta, aqui está afetando a terra, afetando aquilo que é visível. As últimas 3 já afetam o mundo espiritual. Os 4 selos, vocês vão ver que os primeiros 4 estão afetando o mundo visível, mas os outros 4 já estão falando do mundo espiritual. E assim vocês vão ver todo um padrão no livro do Apocalipse. E essa trombeta, por que eu digo que ela está no meio aqui? Por isso que eu desloquei a linha mais para o lado. Porque você vai ver que aqui começam os últimos 3 ais, que são os 3 toques de trombeta. E nessa trombeta específica, você vê que está sendo aberto o abismo e o anjo do abismo está subindo, né? E você não vê que a Bíblia diz que existe uma besta que sobe do abismo que vai perseguir os santos? Está acontecendo aqui nessa 5ª trombeta. E se a besta vai perseguir durante 42 meses, que é 3 anos e meio, quer dizer que essa trombeta está no meio, entendeu? Então, assim, ó, eu fiz esse mapa de uma forma mais ou menos para que as pessoas entendam uma divisão. Não quer dizer que ela seja certinha desse jeito, mas você vai ver que existe um padrão no livro do Apocalipse. A única coisa que eu entendo que está assim no final são as 7 taças. Elas estão no final, na vinda de Cristo. Agora, o restante, eles estão apontando para os 7 anos, né? E principalmente para os últimos 3 anos e meio. Tá? Só para responder a tua questão ali de como vai ser o toque da 7ª trombeta, das 7 trombetas. Gente, Obrigada. Olha só, eu vou encerrar nossa aula por aqui, hoje, tá? Eu ainda tinha para falar algumas coisas que, devido ao tempo, a gente não vai falar hoje,
mas está tudo bem, porque encaixa muito bem na aula na próxima aula, tá? Olha só que interessante, gente. Nós temos que falar ainda sobre o jubileu e o toque de trombetas que era feita no ano do jubileu, que é esse texto aqui. Eu ia ler para vocês também sobre a última trombeta, que está lá em 1 Coríntios 15, sobre a trombeta de Deus que vai soar, que está aqui em 1 Tessalonicenses 4, que é a trombeta do arrebatamento, e sobre a trombeta que está sendo anunciada em Apocalipse 10 e Apocalipse 11, que é a 7ª e última trombeta do ciclo de 7. Se vocês entenderem esse toque de trombetas, vocês vão lembrar do toque de trombetas de Mateus 24, que vai dizer que depois da grande tribulação, o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para recolher os eleitos ao som de trombetas. Né? Perceberam que todos os textos falam de toque de trombeta? E essa trombeta que está lá no ano do jubileu, está lá em 1 Coríntios 15, a última trombeta, está em Tessalonicenses 4, falando sobre a trombeta de Deus, está aqui em Mateus 24, como sendo a trombeta depois da grande tribulação, está em Apocalipse 10 e 11, como a última trombeta do ciclo de 7. Essa trombeta, ela é muito especial. Por quê? Porque essa trombeta, ela não estava ligada com a festa das trombetas que a gente está estudando hoje. Tá? Pelo contrário, ela está ligada à trombeta que era tocada no dia da expiação. Só que, devido ao nosso tempo, eu não vou falar sobre isso hoje. E não tem problema, porque isso casa muito com a próxima aula, que vai ser o dia da expiação. Então, na próxima aula, eu vou ler esses textos que a gente não leu hoje, e eu vou falar sobre a última trombeta, que está ligado com a trombeta de Deus, o arrebatamento, e com a 7ª trombeta do livro do Apocalipse, e eu vou explicar para vocês esse detalhe, tá? O que eu quero que vocês gravem hoje, gente, é, quando a gente fala do toque de trombetas, eu quero que vocês entendam o seguinte, que Deus, ele estava anunciando, primeiro, o início do ciclo das festas que estão apontando para a segunda vinda de Cristo. É a primeira coisa que você tem que gravar. Segundo, toque de trombetas não está falando de arrebatamento secreto. Tá? Não está falando de Jesus voltando para levar parte da igreja, não está falando de bodas acontecendo secretamente durante 7 anos no céu, isso não tem base bíblica. As trombetas que eram tocadas nesse primeiro dia do mês, elas tinham uma finalidade, ela era chamada de trombeta do juízo, porque elas anunciavam e despertavam o povo para que o povo, nos próximos 10 dias, se preparassem para o dia do juízo, aonde o sacerdote sairia de dentro do templo com um pecado de muitos expiado, mas com a sentença de juízo para quem não se preparou, para quem não jejuou, para quem não se humilhou, tá? Para quem não quebrantou o seu coração. Então lembrem, isso aqui não fala de arrebatamento secreto, como muitas pessoas querem fazer parecer, tá? Isto estava falando de despertar o povo. Lembra o grito da meia-noite que desperta as virgens? Teruá, toque de trombeta. Tá falando de despertar o povo durante a última semana. Isso está ligado com as 2 testemunhas. Lembra? 2 trombetas de pratas, 2 homens olhando para a lua e tudo mais, que é mais uma tradição do que um texto bíblico. Isso está conectado com as 2 testemunhas que vão estar despertando o povo durante os 10 dias ou durante o período dos últimos 7 anos, os últimos 3 anos e meio, para que o povo esteja preparado para o dia da expiação, que a gente vai estudar na próxima aula, que aí sim fala da vinda de Cristo, e aí sim, no dia da expiação, tinha a última trombeta, que ela fala da libertação, e aí a gente estuda na semana que vem, tá bom? Aí eu vou ler esses textos que a gente deixou para trás hoje. Certo, gente? Okay. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido o toque de trombetas, que sirva para edificar a vida de vocês. Na
próxima aula, a gente vai falar aqui, ó, sobre o dia 10 do mês 7, sobre o dia da expiação, o dia do jejum, da humilhação, do arrependimento, mas também dia de perdão e o toque da última trombeta, certo? Espero que vocês gostem. Alguém tem pergunta, quer fazer algum acréscimo, ou quer dizer, termina logo com isso, Thiago? Eu acho que as meninas também têm que dormir, por isso, tá tarde. Não, claro. Então, mas gente, foi uma aula bastante difícil. O toque de trombetas, ele é muito bom porque ele abre, ele amplia e ele faz conexão com muitas revelações das Escrituras, tá? Vocês vão entender. Tocar trombetas, primeiro lugar, pregar a palavra. Segundo, tá ligado com as 7 trombetas, que vão estar sendo tocadas e vão estar acontecendo paralelamente ao toque de trombetas que estará sendo anunciado aqui. Enquanto as testemunhas estão anunciando na terra, Deus está cumprindo no céu. Lembra do que a Bíblia diz assim, ó, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu? Eu penso nisso. Basicamente, no livro do Apocalipse, é isso que vai estar acontecendo. Enquanto vai ter pessoas tocando trombetas, anunciando aqui na terra, vai estar sendo tocado trombetas no céu, ou seja, os juízos de Deus vão começar a ser liberados, entendeu? Então, isso vai acontecer. Isso está ligado ao toque de trombetas. É um chamado para despertar o povo para que se arrependam e se preparem para o dia da expiação. Ponto. É isso. Não fala de arrebatamento secreto, não fala de pessoas sendo tiradas ou poupadas da grande tribulação ou qualquer outra coisa que as pessoas têm ensinado por aí, tá bom? Gente, eu quero despedir vocês na paz do Senhor. Amanhã, provavelmente, eu vou ver e vou tentar já deixar liberada essa aula para vocês assistirem de novo. Mas, assim, ó, vou pedir para vocês, não deixem de participar da próxima aula, que é o dia da expiação. Porque esse, talvez, é uma das aulas mais importantes profeticamente, porque está apontando para um futuro nosso. Páscoa, é fácil a gente entender, porque já aconteceu. E a gente hoje vive reflexos do que Jesus já fez por nós na Páscoa, nas primícias, quando ressuscitou, no Pentecostes, quando derramou o Espírito Santo sobre nós. Mas trombetas, expiação e tabernáculo é importante porque ainda vão acontecer. Você precisa entender que se você está sendo despertado por Deus hoje, ouvindo essa mensagem, é para que você possa estar tocando trombetas quando tudo isso começar. Deus está te preparando para você ser um atalaia e você tocar trombeta daqui a pouco. Tá? Eu acredito. Né? Expiação é muito importante, porque expiação fala da vinda de Jesus, da segunda vinda. Tá? E também está ligado ao arrebatamento e à ressurreição, como a gente vai ver na aula que vem. Certo, gente? Um abração, graça e paz. Obrigada, irmão Thiago, na paz do Senhor. muito obrigado. Ó, que Deus te abençoe. Ó. Tchau, todo mundo. Tchau.